Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar aí na nossa aula de hoje. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o que é cultura realmente, né? É uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem ou até mesmo falam assim: mas tudo é cultura, música é cultura, arte é cultura, tudo isso é cultura. Então, até aquilo que não é propriamente dito algo cultural se torna cultura também. Vamos desmistificar essa palavra cultura. Em primeiro lugar, vamos aí abrir o dicionário Aurélio, o dicionário que vocês tiverem em mãos. A definição mais lógica de cultura seria essa: cultura é um conjunto de conhecimentos, crenças, artes, leis, moral e costumes, assim como todos os hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de um grupo social. Então, a cultura é tudo aquilo que a gente, no decorrer da história, da humanidade, vai adquirindo e vai transformando, vai abstraindo das experiências que nós temos com o mundo ao nosso redor, ou, como nós propriamente dizemos, na sociedade a qual vivemos. Então, a cultura em si, ela é algo que é uma tradição herdada, veja bem a palavra, tradição herdada dos nossos antepassados. Então, toda vez que nós deixamos de lado a tradição, nós estamos deixando a cultura dos nossos antepassados de lado. Que culturas são essas? São os hábitos, os conhecimentos, os estudos, os pensamentos que vieram de quem? Das pessoas que vieram antes de nós, dos pensadores, dos estudiosos, das pessoas que produziram cultura e produziram suas ideias e reproduziram-a, certo? Tantas ideias boas, vamos dizer assim, as ideias que foram úteis para o ser humano, como as ideias que não foram úteis para os seres humanos. Elas aí servem como um mero lembrar do que se deve ser feito ou não. Como, por exemplo, uma criança, ela adquire cultura da seguinte forma. Vamos pensar assim, aquele exemplo da criança enfiando o dedo na tomada, certo? Ao enfiar o dedo dentro da tomada, ela leva um choque. Isso é correto, ela vai levar um choque. Esse choque vai mostrar para ela que ela não deve enfiar o dedo na tomada. Então, esse hábito que ela adquiriu de não enfiar o dedo na tomada, ele vai ser um hábito cultural, certo? Um hábito cultural, por uma experiência negativa que ela teve de algum fato. Então, os fatos ruins, eles são experiências negativas que fazem parte do aprendizado do ser humano. Logo, o ser humano, certo? Logo, o ser humano, ele tem a necessidade, sim, de experimentar e de sentir as sensações do mundo, certo? Porém, ele deve ter bem atento que certas sensações podem lhe causar um prazer excessivo, o qual vai se levar à sua derrocada, que é o caso das drogas, que é o caso dos vícios, certo? O que são os vícios, vamos dizer assim? Os vícios são os opostos das virtudes. Enquanto as virtudes, elas elevam o ser humano a contemplar a perfeição, vamos utilizar essa expressão que não é muito cabível, mas é a que mais se chega próximo ao entendimento que eu quero que vocês tenham sobre cultura. Então, como eu estava dizendo, as virtudes, elas as virtudes nos levam a pensar, a interpretar e a chegar no mais próximo da perfeição. Lembrando que o ser humano jamais conseguirá chegar à perfeição, certo? O ser humano por si, por sua natureza, ele é imperfeito, certo? Ele é imperfeito. E ele só pode chegar, de acordo com nós cristãos, ele só vai chegar a contemplar a verdadeira perfeição após a morte, e se tiver uma morte virtuosa, né? Como diz o hino sequência lá da época da Páscoa, que diz: dá em prêmio ao forte uma santa morte. Então, o forte de espírito, ou seja, o virtuoso, o homem virtuoso, ele chegará a alcançar
a ver, a contemplar a perfeição, a beleza perfeita, a algo que é extremamente não inteligível para a mente humana, certo? Só depois da morte. Isso, para nós cristãos, nós defendemos e pensamos nisso, certo? E qual que é a perfeição? A perfeição é Deus. Para nós cristãos, a perfeição é Deus, certo? A perfeição é Deus. Então nós chegaremos a contemplar isso tendo uma vida virtuosa, certo? Uma vida virtuosa. Esse pensamento, ele já é um pensamento, como eu falei, a cultura da sociedade judaico-cristã, a cultura cristã, ela é um hábito cultural, um pensamento moral, um costume, uma crença e que vai gerar conhecimentos do ser e conhecimentos para o ser. Então a cultura, ela é capaz de gerar cultura também. Então a cultura ela gera conhecimento e esse conhecimento se torna algo cultural. Parece meio complicado entender, mas vamos pensar no seguinte: um conhecimento, ele vai promover um outro conhecimento, que vai promover outro, que vai promover outro. Então vai sair uma cadeia de conhecimentos a partir de um conhecimento. E todos esses conhecimentos interligados formam uma cultura sobre um determinado assunto, sobre um determinado hábito, tá certo? Bem, porém, no nosso dia a dia, as pessoas não veem cultura, ou não falam, ou não pensam em cultura com esse pensamento que eu estou dizendo a vocês, aí nessa transmissão de áudio aí que eu estou transmitindo hoje para vocês. As pessoas pensam em cultura também nesse termo, né? Associada a diferentes formas de manifestações artísticas, né? Como artísticas ou técnicas, né? Como que eu posso explicar? Assim, as pessoas pensam hoje em dia que cultura é apenas as manifestações de artísticas ou de técnicas sobre determinado assunto, que na verdade não está de todo errado, está até certo, porque essas técnicas elas advêm de um conhecimento, certo? Essa manifestação artística advém de um conhecimento. Quando nós vemos um pianista executando uma peça no piano, ou um maestro regendo uma orquestra, ou até mesmo um flautista tocando uma flauta, nós estamos vendo ali uma manifestação cultural que é oriundo do quê? Da cultura dessa pessoa que é o músico, ou do maestro, ou do pianista, etc. Esse fato gerou o quê? Um conhecimento para quem? Para a pessoa que está executando a peça musical e para a pessoa que está ouvindo, porque para você ouvir uma peça musical é preciso você entendê-la, contemplá-la com o ouvido e com a mente, com o coração, vamos dizer assim, entender ela, sentir a música, certo? Coisa que hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, certo? As pessoas sentem a música, mas de forma totalmente errada, vamos dizer assim. É que não existe uma palavra que não seja uma palavra chula para interpretar como que as pessoas na atualidade veem as manifestações musicais, certo? Elas acham que a música dá prazer corpóreo, mas na verdade a música ela pode dar prazer corpóreo, sim, numa boa dança, numa boa peça de balé, porém o prazer que a música dá é muito mais intelectual, certo? Intelectual do que corporal, do que físico propriamente dito. Uma boa música faz com que você relaxe, com que você saia da sua realidade de aluno, de professor, de pedreiro e viaje para um mundo que você sonha, que você idealiza. Ou seja, ela faz você transpor a sua realidade e ir ao mundo que você gostaria de estar. Então essa é
uma das facilidades que a música também faz. Mas não é só a música que tem isso também não, o teatro também, certo? A dança também faz isso, né? Quantas vezes nós olhamos, por exemplo, um bom dançarino, né? Um bom dançarino, e a gente presta atenção nele dançando, parece que ele está levitando, parece que ele é feito de borracha. Então isso é também uma forma de cultura, porque a gente começa a querer entender, interpretar aqueles passos de dança de acordo de uma forma inteligível para os nossos pensamentos, certo? Porém, hoje em dia as pessoas não fazem isso, elas simplesmente observam e fazem o quê? Da dança, da música, certas cenas e certos gestos obscenos, o que é tenebroso pensar nisso, uma vez que se nós pensarmos uma definição prática que qualquer músico vai falar, nossa, realmente é isso que eu penso sobre o que é música, que a música ela é a divina arte humana de retratar, de extrair do ser humano aquilo que ele tem no âmago de sua alma de forma bela, de forma magnífica, certo? E se a gente for pensar nessa definição e olhar alguns músicos que nós temos na atualidade, certo? Nós vamos pensar, poxa, esse ser humano ele é podre por dentro. Só é, como diz aquele velho e conhecido ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. A gente vai pensar nesse ditado e vai ficar assustado, porque a música popular brasileira, aliás, como diz um crítico musical, a música, né, a música popular não, a música popularesca brasileira, né, essa música aí que na verdade ela dá mais ânsia do que prazer em ouvir, em apreciar, ela está brotando no ser humano sentimentos de animais, transformando o ser humano, na hora que ouve uma peça musical, em um animal, em um bicho, certo? Um animal irracional, propriamente dito, vamos dizer assim, certo? Bem, mas passando para frente um pouquinho, então eu queria que vocês entendessem essa definição de cultura, tá? E aonde eu aprendo cultura, né? Onde eu aprendo cultura? Você aprende cultura em todos os lugares. Em todos os lugares. O aprendizado de cultura, ele é simplesmente algo que vai se discorrendo durante a vida inteira. Durante os momentos do seu dia, você sempre vai aprendendo coisas novas, e isso vai se adaptando ao seu ser, formando a cultura da sua família, a cultura da sua família e todos os seus laços culturais. É como diz aquele velho e conhecido ditado, certo? Vivendo e aprendendo. É o caso da cultura. A gente vive e aprende cultura com o passar do tempo. É assim que vai indo, que a gente vai aprendendo, adquirindo bons hábitos, certo? Que vão se transformar em virtudes, como por exemplo o hábito da boa leitura, o hábito de escrever, o hábito de ouvir uma boa música, o hábito de apreciar uma boa comida, de apreciar um bom filme, de apreciar bons passeios, ver e apreciar boas telas de quadros, de pinturas, etc. Então, hábitos que vão gerar virtudes, e as virtudes é que vão gerar um ser humano, um homem, um cidadão inteligente, um cidadão pleno dos seus conhecimentos, certo? Bom, vamos lá. O que são, na verdade, aí, os nossos grupos sociais, certo? Ou instituições sociais? Em primeiro lugar, nós vamos lembrar que existem três grandes instituições sociais no mundo. São as três maiores e são dessas três que geram-se todas as sociedades. Então, isso não sou eu que estou dizendo, são estudiosos, antropólogos e tudo o que você pensar, estudos, anos de estudos que chegaram a essa conclusão. As instituições sociais ou instituições sociais são grupo social no qual o indivíduo pertence. Então, todo indivíduo, ele queira ou não, ele pertence a uma instituição social, a um grupo social, certo? Ou ao grupo do eu sozinho, ou ao grupo que ele pertence. Então, vamos lá.
em determinados momentos da vida. Ele vai pertencer em vários grupos sociais, certo? Mas ele sempre vai estar inserido de um grupo social. Como assim, professor? Vamos lá. Quando o ser humano nasce, ele já entra no primeiro grupo social dele, que é a família, certo? O que é a família? A família é o pai, a mãe, o tio, a tia. A família é aquele grupo social da onde nós estamos e que tem um carinho, amor, sentimento por nós. Pode ser uma família de sangue, certo? A família de sangue, ou pode ser também, por que não, uma família de coração, vamos dizer assim, aquela família que não é de sangue, mas que nos ama de todo o coração, certo? De todo o coração, que gosta da gente, que a gente tem carinho por estar nela, certo? Como que é constituída a família? Bom, a família, ela pode ser constituída de várias formas. Hoje em dia, né, a gente tem de várias formas. Porém, a família tradicional, que é o que eu vou me basear aqui, ela é constituída de pai, mãe, filhos, certo? Os agregados, os tios, tias, pais, os avós e etc. Até um cachorrinho entra. Quem lembrar lá da lição da Caminho Suave, lá do primeiro ano, lá o textinho da família, faz bem até ler depois, aí pode ler e deixar aqui nos comentários aí dessa transmissão que eu estou fazendo, certo? Hoje eu estou transmitindo a aula em áudio porque eu estou com problema na lente da câmera. Bom, continuando. Quais são as principais instituições sociais? Elas são 3. Primeiro, a família, que é o grupo social que todo ser humano pertence. Segundo grupo social, a igreja. E terceiro grande grupo social, a escola. E quando eu digo escola, eu não estou falando da escola como nós vemos hoje somente. A escola com as paredinhas, lá o professor na sala, os alunos, etc. Eu estou falando de escola na questão do conhecimento humano, de todo o conhecimento humano, da aprendizagem do conhecimento humano. Então, por exemplo, o homeschooling, que é a educação domiciliar, ela entra aí como instituição escolar também. Assim como, por exemplo, a escola de inglês também entra aí também. Então, a aprendizagem com um preceptor também entra por aí também, tá certo? Então, vamos entender quais são os papéis de cada uma dessas instituições. Começando pela família. A família, como eu já disse, é a primeira instituição a qual o indivíduo pertence e que é a base de toda e qualquer sociedade ou pátria. Ou seja, uma pátria forte é constituída de famílias fortes. Então, eu quero ter uma pátria vencedora, eu tenho que ter famílias vencedoras. Eu tenho que ter famílias fortes. Uma vez que eu fortaleço os valores familiares da família individual lá, da família lá do senhor José da Silva, por exemplo, eu estou fortalecendo a família do senhor José da Silva, os valores da família do José da Silva, eu estou fortalecendo os valores da família do seu João Santos, estou fortalecendo os valores da família do Aprídio da Cunha, estou fortalecendo os valores das famílias, eu estou fortalecendo a pátria. Por quê? Como diz o nosso príncipe Dom Bertrand, a pátria, certo, é uma grande família. Então nós somos uma grande família. E uma grande família formada de famílias. Então cada família é um membro da grande família que é a pátria. Então se eu tenho grandes famílias, eu tenho uma grande pátria. Famílias fortes, eu tenho uma pátria forte. Então quando nós pensamos que a família, ela em si, ela é tão importante para termos uma pátria realmente forte, a gente pode perceber o que eles estão fazendo hoje em dia com as famílias brasileiras. Uma vez que eu destruo a unidade familiar, certo? Eu estou destruindo aos poucos a pátria. E uma vez que eu destruo a pátria, é muito fácil chegar um louco, um Zé Mané, certo? Um companheiro, vamos dizer assim, né? A citação é válida aí, certo? E toma para si o poder e transforma a nossa pátria em
querido curral de coisas, de um curral, vamos dizer assim, um curral, para não dizer palavra mais forte, de um curral de ideias e de um ideário que é totalmente anti os valores familiares. Ou seja, eu destruo para dominar. Certo? Uma velha tática de guerra. Segunda grande instituição é a igreja. O que é a igreja? A igreja é a instituição que trabalha e aprimora e desenvolve os valores que promovem a construção do caráter do ser humano. Cabe à instituição igreja promover os famosos freios morais, que são os conceitos que ajudam a saber o que é certo e o que é errado. Tá, a igreja, ela tem... Que igreja tem a condição disso? Eu, como católico, vou dizer a igreja católica. Porém, nós temos aí os protestantes, né, que eles têm as suas determinadas denominações religiosas, que algumas podem parecer até justas, até certas, mas como católico eu vou defender a minha igreja, certo? A minha igreja, mas a sua igreja tem coisas de errado, é claro. A igreja tem coisas erradas porque tem seres humanos errados dentro da igreja. E cabe a nós, os seres humanos certos, corretos, que agem de acordo com a moral e com a conduta moral cristã, defender e estipar essas pessoas de dentro da igreja. E quando eu digo estipar, não é jogar fora, não. É tentar o quê? Trazê-las para a razão, trazê-las para o caminho do bem, certo? Estipar o mal, mas não estipar o ser humano que está ali. Ou seja, acabar com o pecado e salvar o pecador. Essa que é a função dos bons cristãos católicos, tá? Bom, mas o que seriam esses freios morais? Os freios morais são os conceitos desenvolvidos através da cultura, dos valores morais, certo? Que são oriundos da tradição familiar e da tradição cultural da sociedade, certo? Da sociedade. Por exemplo, freios morais. Vamos lá pensar. A monogamia, ela é um freio moral. Porque se não tivéssemos a monogamia, o que teríamos? Teríamos a poligamia, ou seja, famílias com vários pais, várias mães, etc. Ou seja, a fidelidade matrimonial, ou seja, são dois que se tornam um, certo? Como o padre fala, uma só carne. Essa unidade familiar, ela vai gerar o que? Famílias fortes, famílias coerentes, certo? Famílias coerentes. Bem, além disso também nós podemos ver aí também os princípios, como por exemplo, os 10 mandamentos, que são que freios morais também, certo? Freios morais, os 2 mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que resumem os 10 mandamentos, certo? Os 10 mandamentos são que freios morais, que são colocados para que nós, certo? Para que nós não fujamos, né? Não sigamos as nossas índoles, uma vez que nós, como eu já falei, seres humanos, nós somos imperfeitos, certo? Imperfeitos. E por sermos imperfeitos, nós temos índoles imperfeitas. E o que vai construir o nosso caráter e organizar a nossa índole? São esses freios morais, certo? Esses valores que são oriundos da família em relação à sociedade a qual vivemos e que são nos transmitidos através da tradição, ok? Veja a palavrinha de novo aí, tradição. A tradição, essa palavrinha, ela é muito importante para a gente entender o que é cultura, viu? Ou seja, cultura é tradição. Vamos lá. E a terceira grande instituição é a instituição escola. Tem por objetivo, certo, promover o conhecimento humano, matemática, literatura, filosofia, química, física e etc. Cabe a essa instituição promover o aprendizado e desenvolver o raciocínio lógico, tendo como lastro os freios morais. Ou seja, a escola ela tem por objetivo
desenvolver a sociedade na parte tecnológica, na parte artística, trabalhando conceitos, regras, promovendo o desenvolvimento da língua e da linguagem, da matemática, das questões geográficas, ou seja, todo o conhecimento adquirido pela humanidade desde o começo, desde o seu princípio. Isso é o dever da escola. A escola tem o dever de ensinar o conhecimento humano. Então, quando nós vemos aí a escola fazendo o papel assistencialista, dando para os seus participantes, a escola, como eu digo, a instituição escola, como nós vemos hoje, dando para os seus alunos, para os seus participantes, uniforme, material, comida, ensinando a criança que ela deve bater na porta antes de entrar, pedir licença, dizer por favor e obrigado. Isso não é função da escola. Esses valores educacionais, esses valores de educação, eles são oriundos da família. Quando você vê lá, por exemplo, uma criança e você vai lá separar essa criança que está batendo em outra criança, ou então uma criança que está ofendendo a outra criança porque ela é gordinha, ou porque ela é magrinha demais, ou porque ela tem algum problema físico ou psicológico, aí você vai lá e fala, isso não pode fazer, porque assim, não sei o que lá. Esse daí é um problema do caráter da pessoa, e é um dever de quem educar esse caráter? A instituição igreja. Ou seja, veja aí, quando uma instituição não faz o seu dever, não faz o que se deve, ou ela é proibida de fazer o que deve, acontece exatamente o oposto. A outra instituição ela vai ter que arcar com isso. E assim ela esquece de arcar com o seu verdadeiro valor, que é promover o conhecimento humano. Certo? Qual que é o conhecimento humano? São as artes, a matemática, a literatura, a filosofia, a química, a biologia, certo? A física, a educação física também, né? O esporte também, que é muito importante também para o desenvolvimento humano. Então, tudo isso é importante e faz parte da cultura. E é a escola que promove. Então, a escola tem um grande papel a fazer. Promover a cultura, promover o conhecimento humano. Promover o conhecimento humano. E esse conhecimento humano, ele é oriundo da onde? De todas as experiências que foram obtidas pela humanidade no tempo e no passado e no presente. E esse conhecimento, ele vai formular o que seremos no futuro, tá certo? Ou seja, se eu estou falando de conhecimentos do passado, eu estou falando das tradições que vão sendo oriundas e chegando a nossos filhos, a nós e a nossos filhos hoje. Uma vez que eu deixo de lado esses três conceitos dessas três grandes instituições, eu acabo, viu, senhores? Eu acabo com a cultura. Eu acabo com a cultura. Por quê? Eu vou cada vez mais reduzindo os conhecimentos, reduzindo o contato do ser humano com esses conhecimentos. E logo, o que acontece, senhores? A sociedade começa a emburrecer. É isso mesmo, emburrecer. Continuando aí, vamos fazer uma análise rápida dos objetivos das três grandes instituições sociais que nós temos no mundo. A família, preparar o indivíduo para viver em sociedade, ou seja, trabalhar os conceitos, certo? Os conceitos de educação básica em sociedade, o respeito mútuo entre as pessoas, o ouvir o mais velho, prestar atenção nas pessoas com mais experiências, etc. A igreja, promover os freios morais dentro da sociedade, ou seja, os conceitos de certo e errado, trabalhá-los e mostrar o porquê que esses conceitos eles devem ser seguidos, eles devem ser apreciados e devem ser postos em prática, certo? Essa é a função da igreja. E a função da escola, qual é? A função da escola é desenvolver os conhecimentos
e o raciocínio humano, certo? Sempre calcado nos freios morais e nos valores familiares. Então não adianta eu querer desenvolver o conhecimento humano pulando o que são os freios morais. Ou seja, eu vou falar sobre um determinado assunto, só que esse determinado assunto fere os pensamentos e os princípios morais de um grupo social, de uma família, vamos supor, de uma família. Ao ferir isso daí, você está fazendo o quê? Você está pulando os freios morais dessa família, certo? Logo, você está acabando com a cultura de uma família, enfraquecendo a família, uma família, certo? A mesma coisa cabe à igreja também, né? A igreja, certo? A igreja, os conselhos que a igreja passa para as famílias. Então, todas essas três instituições, elas vão estar interligadas entre si dentro do ser humano. Professor, mas e aquele ser humano que ele não participa de nenhuma dessas três instituições? Ele não tem família, ele não vai à igreja e ele nunca foi à escola. Bom, como eu disse, a escola, ela não é somente o espaço lá onde você vai. A escola, ela é os conhecimentos adquiridos pelo ser humano. Então, o ser humano, ele vai aprender, por exemplo, a andar, aprender a ter um ofício, nem que seja roubar. Roubar também é um ofício? Roubar é um ofício. Nossa, roubar é um ofício. É um ofício errado, é um ofício ilegal, mas não deixa de ser um ofício, viu, pessoal? É um ofício sim. Então, ele vai aprender e vai pôr em prática. Ou seja, ele não fez escola convencional, mas ele aprendeu, ele tem conhecimento sobre determinadas coisas. Então, isso daí é um conhecimento escolar, vamos dizer assim, escolástico, embora não convencional, mas é. Ok? Tudo bem? Tudo entendido? Não tendo perguntas, eu vou continuar. Hoje, se formos colocar essa questão cultural do Brasil, o Brasil está devendo muito. A produção cultural, especialmente a literária e a musical, eu vou falar mais da musical, que é a minha área. A produção musical hoje do Brasil, hoje não, mais ou menos há uns 20 anos, de 20 anos para cá, ela é totalmente irrisória, certo? Irrisória. A gente vê artistas que, na verdade, não tem valor artístico nenhum, certo? Não tem valor artístico nenhum. Músicos, bons músicos, às vezes que surgem aí, eu vou citar um grande intérprete aí que eu gosto muito, que é o Daniel Boaventura, um grande intérprete que é esquecido pela mídia, certo? Esquecido pela mídia. Em contrapartida, a mídia dá valor a pessoas que não têm valores artísticos nenhum para mostrar, certo? A não ser um corpo bem torneado ou um número absurdo de seguidores nos seus canais aí de mídia e de internet. Fora isso, não tem nada a oferecer de bom para as pessoas, certo? De bom para a pessoa. Então eu falo isso e falo de boca cheia. Hoje em dia, de 20 anos para cá, a produção musical brasileira está em ruínas, está caquética. Pega aí o exemplo dessa música aí, Caneta Azul, Jennifer, certo? Esse sertanejo universitário, que de sertanejo não tem paçoca nenhuma, né? Esses cantores sertanejos aí que dizem que são peões de boiadeiro, mas só chegaram perto de um boi em um bife, né? Perto de um boi quando ele estava no formato de bife, né? Que nem aquela fala lá, que venha o touro, mas que venha em forma de bife, certo? É assim. Então a gente vê essas pessoas, né? Vê essas pessoas curtindo, compartilhando, usando esse conteúdo e de forma até absurdamente sem saber, né? Só porque dá prazer corpóreo, prazer físico, certo? De dançar, e que estimula também o que? As bebedeiras e etc.
Tá aí o que causa, né? O caos que está causando. Bom, continuando aí falar, vamos lá. O ser humano, ele vai ter aí, como vocês podem estar vendo aí no diagrama, aí eu vou colocar depois, quando quem estiver vendo pelo YouTube, vocês podem ver aí, ó, o diagrama aí, a família, né? A família, o ser humano, ele está no meio, e aí ele está aí envolvido nas 3 instituições. O ser humano, desde o início da vida, ele vai passar no seio de todas as 3 instituições. Não tem jeito, ele vai passar por essas 3. Queira ou não. Ah, professor, mas e se ele não quiser ir para a igreja de forma nenhuma? Ele vai ter contato com conhecimentos religiosos, certo? Eu falo igreja, mas a igreja nós estamos falando de conhecimentos religiosos. A igreja como conhecimentos religiosos. Ele vai passar por isso, certo? Queira ou não, ele vai passar por isso. Por alguma instrução religiosa, ele vai conhecer algum valor religioso. Ele pode seguir ou não, mas que ele vai conhecer, ele vai. A cultura podemos assim resumir, todo o conteúdo oriundo dessas instituições que promove o desenvolvimento intelectual por meio da moral e social. Aqui vamos entender, né, no que tange a viver em sociedade. Então, o conteúdo que é dado pelas experiências praticadas pelas pessoas no viver entre outras pessoas, ou seja, no viver em sociedade, ele também vai gerar uma espécie de cultura. Por exemplo, aí nós vemos o trânsito. O trânsito, ele traz um conhecimento cultural muito grande para nós. As placas, certo? Os jargões utilizados aí na fala das pessoas que dirigem, ou dos pedestres, etc. São coisas que é um conhecimento que traz assim na vida social, na vida comum entre as pessoas, certo? Na vida comum entre as pessoas. Os valores como honra, modéstia, amor ao próximo e altivez, valores que promovem o ser humano e o fortalecimento das famílias e da pátria. São esses valores aí. Ó. A pátria, ela é constituída de honra, certo? De honradez. E quando eu falo honra, eu estou falando no princípio no que tange o valor de se sentir bem, de se sentir confortável, de se sentir responsável por tudo, por todas as coisas a qual você tem ou que você faz parte. Ou seja, um membro de por exemplo, um membro de um coral, eu vou falar isso pelos meus coralistas que devem estar me ouvindo aí. Os membros de um coral, eles são parte importante do coral. Então, quando o membro do coral ele sabe que a voz dele, mesmo que seja uma voz tíbia, uma voz tímida, mas que a falta dela faz uma falta muito grande, a ausência dessa voz, ele se sente o quê? A honra de ser parte de um grupo. Então, quando nós sentimos isso, pode ser o valor que for, vamos supor, lembra daquela frase, fala assim, hoje em dia os jogadores não têm mais amor à camisa? É exatamente essa expressão, o amor à camisa. Um coralista, ele tem amor pelo coral que ele tem, então, que ele faz parte. Então, se ele sabendo, a minha voz, eu tenho uma voz tíbia, eu ensaio muito mal, eu não canto muito bem, mas se eu falto, o pessoal vai sentir a minha falta, a falta da minha voz. Ou seja, ele sente a honra de ser membro de um grupo. Mesmo ele sabendo que ele tem dificuldade, mas ele tem a honra de saber disso daí, certo? A modéstia. O que é a modéstia? É você ser humilde. Bem, humildade é uma coisa muito boa e deve ser praticada. Também é um valor muito grande. Mas a modéstia é mais do que ser humilde. A modéstia é você saber se reconhecer e saber se preservar, sobre tudo isso, preservar, certo? Conter-se os rompantes de desejos, de vontades, de euforias, de tudo mais, certo? É saber conter-se. Isso aí é a modéstia, certo? Isso é a verdadeira modéstia. O amor ao próximo, que é o altruísmo, né? Como fala o professor Girafales lá no seriado, certo? O amor ao próximo, ele também,
certo? Ele também é, né, algo valoroso, porque quando você ama o próximo, você o respeita. Você o respeita. E quem é o seu próximo? É toda pessoa que está perto de você. O seu próximo não tem um nome específico. É aquele que está perto de você. Por exemplo, aquela pessoa que necessita da sua ajuda, ele é seu próximo. Aquela pessoa que necessita da sua audição, que você ouça ela falar, ou que você ajude a carregar uma sacola, ou que você ajude ela a encontrar um lugar para sentar, ou você dá o seu lugar para ela sentar, se você estiver sentado, é claro. Ele é o seu próximo, ou essa pessoa é seu próximo, entende? Então, o amor ao próximo é um valor também que fortifica a sociedade. E a altivez, o que é a altivez? A altivez, as pessoas falam assim, a altivez é uma virtude, é um valor mais masculino. Não, a altivez, ela é um valor tanto masculino quanto feminino. Só que ela é interpretada de forma diferente quando no caso masculino, quanto no caso feminino. Você olha só, tá aí falando, olha só, o professor Anderson é machista, ele divide a sociedade em homens e mulheres. Vocês vão entender o que eu quero dizer a partir desse momento. Quando você fala isso, que divide a sociedade em homens e mulheres, você está fazendo algo totalmente anti o amor ao próximo, tá certo? Eu estou querendo explicar qual é a forma que a altivez se manifesta no homem e se manifesta na mulher. Bom, a altivez masculina, ela é aquilo que faz um homem, por exemplo, isso eu falo muito bem, a tomar as iniciativas necessárias na hora necessária, no momento necessário, certo? Então, o homem, o homem vai tomar a sua altivez nesse momento. Então, ele vê uma situação e ele sabe que é preciso tomar uma atitude, e ele vai tomar essa atitude. É como dizia meu pai. Meu pai, ele falava assim, o pior erro no mundo é quando você tem que tomar uma atitude e você não toma a atitude, você fica esperando. Ou seja, você tem que tomar uma atitude. Se ela for boa ou se ela for ruim, pelo menos você tomou uma atitude, você fez alguma coisa, certo? Você fez alguma coisa. É exatamente isso aqui que é a altivez. É você fazer aquilo que tem que ser feito. E como é que eu vou saber o que tem que ser feito? Aí vem a experiência com aqueles valores, com os freios morais, com os conhecimentos da tradição, das tradições sociais que são oriundas da família, da igreja, da escola, então dos conhecimentos humanos. Tudo isso, meus amigos, vai promover a sua altivez. Tá vendo? Uma coisa ligada à outra. E na mulher, como é que isso funciona? Na mulher, também, ela vai promover o que? O conhecimento, a tomar a atitude correta, no momento correto, certo? E na hora certa. Isso é a altivez da mulher. Porém, a mulher, ela tem mais o que? Ela tem mais sensibilidade ao notar o que está à sua volta, ou seja, a mulher, ela é mais sensível, e isso não denigre de forma alguma a mulher, a sensibilidade dela, pelo contrário. Enquanto o homem, ele é mais bruto, mais, como posso dizer, mais tenaz, a mulher, ela é mais sensível, ou seja, enquanto o homem ele tem aquela resistência maior, que faz parte da natureza do homem, a mulher tem na sua natureza a sensibilidade. Então, quando o homem toma uma atitude, ou seja, ele tomou atitude, ele tem aquela força que o pessoal fala às vezes que é
estupidez, vamos dizer assim, mas não tem nada a ver com estupidez. Estupidez é uma outra coisa totalmente diferente, que é de ficar naquele ponto e ser irredutível daquele ponto. Então, essa dureza é característica do homem, e ela, sendo bem usada, ela se torna um valor inestimável para o homem, certo? Ou seja, aquele que permanece firme em suas opiniões e atitudes, se ele sabe como persistir nisso, ele tem um caráter muito forte, certo? Isso para o homem é a altivez. Para a mulher, a sensibilidade em perceber as nuances, as mudanças em coisas pequenas. Então, a mulher, ela tem mais sensibilidade nesse ponto, ela consegue enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente. E ela vai promover a sua altivez a partir dessa observação. Ou seja, ela começa a notar os primeiros movimentos, certo? As premissas das mudanças que podem ocasionar problemas mais para o futuro, certo? Vamos pensar assim, um casal, eles estão casados, a moça, a esposa e o esposo. Aí o esposo é um homem íntegro, vamos supor, é um homem íntegro, ele tem essas 4 características, assim como que é a modéstia, a honra, o amor ao próximo e a altivez. A sua esposa também, certo? Porém, a sua esposa é sensível, bem sensível, e ele é tem aquele caráter forte, né? Aquele caráter forte que, quando toma uma decisão, leva até o fim ao cabo, ok? Ela sentiu que algumas coisas estavam mudando em algumas situações que estavam acontecendo em sua casa. Então ela foi e conversou com o marido, falou: está acontecendo isso, eu não estou gostando, eu não estou entendendo o que está acontecendo, então a gente tem que tomar uma atitude. O marido olha e pensa, o que nós podemos fazer? Ele vai pensar, vai dialogar, como eles são um único corpo e uma só carne, certo? Porque eles são casados, eles vão tomar uma atitude juntos. Tomou a atitude, certo? Eles tomaram a atitude a partir da observação que a mulher teve, da sensibilidade. Ele nem tinha percebido isso, mas a mulher falar com ele, eles conversarem, eles chegaram a um denominador comum e ele tomou atitude junto com a mulher, baseado no que a mulher falou. E essa atitude, ele tomou essa atitude e falou: vai ser assim. Mas é que não sei o que lá, isso aqui não tem meio termo. Ou é isso, certo? Mas isso daí é ser ignorante. Não. Isso daí é altivez. Então, se eu tenho que tomar uma atitude, eu vou tomar essa atitude e vou me responsabilizar por essa atitude, pelo ônus e pelo bônus, certo? Pelos problemas que ela tiver, que é o ônus, e pelo bônus, pelo bem que ela tiver, ok? E continuando aí a nossa aula, né? Esses valores, honra, modéstia, amor ao próximo e altivez, eles vão promover o ser humano, como eu já disse, e fortalecer as famílias, certo? E assim fortalecer a pátria, né? Fortalecer a pátria. Lembra daquela frase lá: famílias fortes, pátria forte. O conceito de cultura é muito maior que simples manifestações artísticas, como acabamos de ver aí nessa exposição aqui que eu estou fazendo com vocês, certo? Ele é muito maior do que isso, e sim algo que faz o ser humano, desde os primórdios da vida até seu último suspiro, crescer e evoluir, não só em tamanho, mas também em conhecimento e, sobretudo, no respeito e no temor a Deus, certo? A Deus. Por quê? Porque uma vez que o ser humano ele tem como princípio as virtudes, certo? Adquirir virtudes para ser um ser humano virtuoso, que hoje em dia, se você perguntar para uma
Família, o que você quer ser na vida? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Ah, eu quero ser advogado. Ah, eu quero ser professor. Ah, eu quero ser não sei o que. Ah, eu quero ser não sei o que lá. Então vai ter muitas coisas, mas nenhuma pessoa fala assim, ah, eu quero ser um ser humano virtuoso. Porque você pode ser jogador de futebol, pode ser advogado, pode ser médico, pode ser tudo. Mas se você não for um ser humano virtuoso, um homem ou uma mulher com caráter bom, com caráter forte, você simplesmente não é nada. Você não é nada. Porque o que faz o ser humano ser bom não é o dinheiro que está no seu bolso, e sim o caráter que ele tem. O caráter que ele tem. Certo? Às vezes o ser humano pode ser rico, mas ele tem um caráter muito baixo. A riqueza, ela passa, mas o caráter, ele permanece. Ele permanece. Dizia Aristófanes, numa tradução aproximada, assim, eu não sei se eu vou lembrar corretamente a frase, depois eu até posto no comentário fixado aqui na descrição do vídeo. Seria assim: a ignorância pode ser educada, a sede pode ser sanada, a dor pode ser curada, a embriaguez passa, mas a estupidez, essa é eterna. E é exatamente isso. O ser humano que ele renega os seus valores, os seus conhecimentos da sociedade, pensando que eu, dizendo que sou contra tudo isso, estou sendo inteligente, na verdade ele está sendo única e exclusivamente um estúpido. Porque todos nós somos membros, somos oriundos de nossas experiências e dos conhecimentos que são nos dados através das tradições dos nossos antepassados. E uma vez que nós negamos esses conhecimentos, nós estamos negando a nossa própria origem. Negando a nossa própria origem, nós estamos deixando de entender que somos seres racionais e passando a ser simplesmente seres irracionais. Pessoas que não têm capacidade de pensar e são guiados por pessoas que realmente pensam, mas pensam de forma totalmente arbitrária e fora do contexto. Tá certo? Bom, eu vou encerrar a aula aqui. Fiquem todos com Deus. Qualquer pergunta, deixem as perguntas nos comentários. Vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis, tá certo? Fiquem todos com Deus e salve Maria Imaculada.